Oi, pessoal. Então, seguindo aí o planejamento, né, de outubro, com outubro rosa e as discussões em torno do câncer de mama, eu decidi trazer um tema, né, para falar aqui rapidamente para vocês, que é a hormonioterapia, que é bastante utilizado lá, né, nessas pacientes que têm o câncer de mama e que são receptor hormonal positivo, né? Então, o que é isso? Vai estar lá no exame. É um dos achados que o médico ele vai procurar durante o diagnóstico se essas células do tumor elas expressam receptores de hormônio, ou seja, se elas se alimentam também de hormônio. Então, o hormônio lá nosso, né, que é produzido nos ovários, principalmente nos ovários, mas também vem uma pequena parcela do tecido adiposo, se esses hormônios eles estão aí incentivando, ajudando essas células tumorais a crescer, né, a se desenvolver. E aí vem lá uma porcentagem, vem se é receptor hormonal positivo, é uma porcentagem, né? E eu falo que determinados achados é interessante porque a gente tem medicamentos específicos para aquilo ali. Então, nós temos hoje alguns medicamentos, né, que fazem essa ação, que tem esse foco nesses receptores de hormônio, né? Então, a gente tem aí, vocês, né, já devem ter ouvido falar tamoxifeno, aromazin, letrozol, e a depender se a paciente é jovem, se já entrou na menopausa, enfim, se já retirou os ovários, o médico vai fazer a escolha de qual medicamento é melhor. E esses medicamentos, eles são usados principalmente, né, para reduzir o risco de recidiva da doença. E a gente já tem estudos mostrando aí um benefício que antes era de 5 anos, que é até 10 anos. Então, tem determinadas pacientes que já estão aí no sexto, sétimo ano de uso, né? E porque já tem estudos mostrando que esse tempo prolongado ele beneficiou, né, essas mulheres. Então, e aí eu reforço como farmacêutica do que eu vejo é que com o passar do tempo as pacientes começam a ficar relaxadas, né? Então a gente precisa focar muito na adesão. Depois eu vou trazer aqui é, algumas informações, orientações para estar reforçando isso, né? Essa questão da adesão que é muito importante. E se a paciente não tem o impacto que isso pode ter aí a médio e longo prazo, pode ser muito ruim. E a gente não quer isso, né? Então, o que que esses medicamentos fazem? Então, é um hormônio, Carol, não é um hormônio, não, não é um hormônio, tá? Inclusive, a categoria deles é antineoplásicos, mas o que eles fazem é o bloqueio, né, hormonal. Então, por exemplo, o tamoxifeno, ele é um antagonista, né, seletivo dos receptores de estrógeno, lá nas células cancerígenas, né? Tem algumas outras funções também no nosso tecido ósseo, né, e no útero, mas enfim, eu não vou entrar aqui nessa profundidade aí do tema. Mas para dizer que ele vai fazer esse bloqueio, então ele vai se ligar lá no receptor da célula tumoral, porque ele imita, né, então esse hormônio nosso, ele se parece, digamos assim, para ele poder se ligar lá naquele receptor, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o bloqueio, né? Então dali a célula para. Então ela não recebe mais, ela para o ciclo celular dela, o desenvolvimento, e é o que a gente quer, parar, barrar e matar essas células, né? Os inibidores de aromatase têm um outro mecanismo de ação, digamos assim, mas no fim das contas o que a gente quer é fazer um bloqueio hormonal, tá certo? E uma coisa que eu chamo a atenção também é para a alimentação. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla aqui da importância de um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque a gente sabe que existem fitoestrógenos, né? Ou seja, esse hormônio natural aí em coisas que a gente come. Então, por exemplo, a soja, né? Ela é rica em isoflavona. Então, isso também impacta no tratamento dessas pacientes com essa característica. Então, por isso que o nutricionista ele vai te orientar porque hoje a gente sabe que vários alimentos contêm soja, né? Então, coisas que eu nem imaginava que tinha, lendo o rótulo, descobri que tem. Então, a gente precisa ficar atento. E os nutricionistas vão orientar direitinho aí nesse processo. Tá certo, pessoal? Então, como eu falo, né? E eu sempre abordo isso na oncologia. É um trabalho
multidisciplinar, né? Tem que ter o envolvimento dos profissionais para garantir de fato esse sucesso. E claro, o envolvimento do paciente com todas essas vertentes, porque é muito importante, tá certo? Então fica aí essa dica para as pacientes de câncer de mama receptor hormonal positivo, tá bom? Então é um bloqueio hormonal que a gente faz, todo cuidado é pouco com outras substâncias, né, que principalmente possam induzir essa questão hormonal externa, né, ou seja, que a gente vai ingerir, que vem de fora, e a adesão ao tratamento, né, principalmente esses tratamentos prolongados aí, quem for entrar a caminho do 10º ano, tá certo? É isso.